Deus está lá tratando daquele assunto. E perceba isso. Quando o homem de Deus diz aqui, assim diz o Senhor, porque os sírios disseram, que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Porque a primeira batalha que Israel ganhou, que Israel venceu, que é o que eu citei no começo do capítulo 20, eles batalharam no monte. Então, para essas pessoas, para os assírios, eles entenderam, ou eles pensaram que o povo de Israel venceu aquela guerra, aquela batalha ali, porque tinha sido no monte. Mas se eles descessem para o vale, lá eles iam derrotar o povo de Israel. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes como cristãos, nós estamos entendendo, ou pensando, ou imaginando um Deus dessa forma. Quando nós estamos lá em cima, numa situação de vitória, nós estamos pensando assim como esses assírios. Ah, lá Deus me deu vitória, mas aqui embaixo é mais difícil. Ei, irmãos, não é assim com o cristão. Deus está lá no monte e Deus vai estar aqui no vale também, irmãos. Se você entender isso, você vai dar um glória a Deus bem forte. Sabe, Deus está lá quando tudo vai bem. Deus deu vitória, agora está tudo bem lá. Mas nós não temos que ter um pensamento desse aqui. Porque veja a reprovação de Deus aqui. Se a gente tem um pensamento desse, não, Deus só está comigo quando está tudo bem. Mas agora, quando está tudo mal, agora Deus não está comigo. Eu não consigo ver Deus nessa situação. Sabe, irmãos, e assim o diabo sopra no nosso ouvido. Pessoas vêm até nós para dizer isso. Realmente essa situação é difícil. Eu acho que Deus não está aí nesse negócio não, porque eu não consigo ver Deus aí. Então Deus parece, irmãos, me perdoe, parece que a gente crente, cristão, parece que Deus é um Deus que não está lá. Deus deixou de existir. Porque a situação está difícil, Deus não está na situação. Ele não é Deus. Ele é um Deus dos montes, como dizem os assírios. Ele não é Deus do vale. Se eu estou passando por uma situação difícil, então Deus não está comigo. É isso que ele está dizendo aqui. Mas perceba o que é que Deus diz a respeito disso, irmãos. Fique atento ao que Deus diz. Porque Deus está dizendo isso para mim que sou cristão. Para mim que sou filho dele. Então ele diz assim, olha, porque os assírios ou os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes, não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos. Isso é para você e para mim, irmãos. Amém ou não amém? Eita glória! Veja, entregarei toda esta multidão nas suas mãos. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a multidão de problema. Para aquele povo, a multidão era um exército. Mas talvez para mim e para você, irmãos, é uma multidão de problema que a gente tem para resolver. Às vezes é uma multidão de contas, de dinheiro que a gente tem para pagar. Às vezes é uma multidão de problema na saúde. E Deus diz, ó, você está vendo essa multidão aí? Eu vou entregar nas suas mãos. Tudo isso vai ser resolvido. Sabe, irmãos, agora o que é que a gente fica? O que é que a gente recebe? Será que a gente recebe a palavra dada através desse homem de Deus? Ou a gente fica olhando para aquele exército ali?
como 2 rebanhos de cabras, simplesmente, se achando pequenininho demais para aquela situação. Aí eu pergunto, irmãos, que Deus é esse que você está crendo? Sinceramente, querido, será que o Deus da gente é pequeno, ou é a gente que está colocando um óculos com um grau que não é o nosso? E nós estamos enxergando um Deus que não é esse Deus da Bíblia. Porque imagina, irmãos, se fosse eu, realmente eu ficaria tremendo nas bases. Rapaz, a gente só tem 7.000 pessoas aqui. Ele está com 127.000. Ele tem mais do que a população todinha de Gravatá contra nós. Então, de fato, irmãos, nós temos que voltar ao princípio do que o homem de Deus disse. Considere a situação. Existe um problema? Existe. O problema é grande? É uma multidão de problemas para resolver? É, irmãos. Ele está dizendo, considere. Você está doente? Tá. Está com problema de saúde? Tá. Considere isso. Considere, não diga que não existe. O problema existe. Agora ele diz, veja o que você vai fazer. Você está olhando o problema existe. Mas o profeta diz aqui no versículo 22, veja o que vai fazer. É você, irmãos, quem decidem. Somos nós quem decidimos, porque Deus já está lá na situação. Ele é Deus dos montes, Ele é Deus dos vales, Ele está em toda e qualquer situação. E deixa eu te dizer, Ele é Deus. Aí ele diz, e assim, veja, assim, Ele vai entregar, Ele vai dar a vitória. Aí Ele vai dizer assim, e assim vocês saberão. É vocês que saberão. Sabe por que Ele diz? Porque Ele sabe quem Ele é. Deus não tem dúvida, irmãos. Deus não tem dúvida de quem Ele é. Agora Ele diz, agora vocês saberão quem eu sou. Deus quer, irmãos, que você saiba quem Ele é. Por isso que eu iniciei o culto aqui dizendo, você não pode sair da sua casa, vir para um lugar desse e sair da mesma forma. Então você está vindo para um lugar, mas você não conhece o Deus que está aqui nesse lugar. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Eu vou encerrar. Só quero citar algumas coisas aqui, diante disso tudo que nós vimos aqui. Só para encerrar, o versículo 29 diz assim: 7 dias estiveram acampados, uns em frente dos outros. No 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, aleluia, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Imagina isso, irmãos. O que Deus quer fazer com você e comigo num só dia. Como pode 7.000 pessoas de Israel num só dia mataram 100.000 soldados da infantaria? Então, o que é impossível para você, irmãos, não é impossível para Deus. Agora, onde está a nossa cabecinha? Aonde estão os nossos olhos? A gente vai ficar aqui com o que Deus diz ou com o que a gente pensa a respeito da situação? Então o inimigo sempre tenta limitar o poder de Deus. Ele sempre vai tentar limitar o poder de Deus.
Quando parece que somos pequenos, irmãos, quando nós nos vemos pequenos diante da situação, Deus sempre mostra que Ele é grande. Entenda isso. Quando nós nos vemos naquela situação ali, como dois rebanhozinhos pequenos de cabra, Deus sempre vai nos levar a ver, enxergar que Ele é um Deus grande. Não é sobre nós, irmãos. Em nenhuma situação é sobre nós. Se fosse sobre nós, a gente poderia olhar a situação e dizer: não dá. Mas não é sobre nós, é sobre Deus, quem Ele é. Amém? Deus se revela como Senhor em cada situação da nossa vida. Ele não é simplesmente, irmãos, algo natural, algo normal que... Não, Ele é algo sobrenatural, o Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que está em todo lugar, em toda situação. Esse é o Deus. Então Ele se revela como Senhor em cada área da nossa vida, em cada situação. Ele é Senhor. E sabe, irmão, Senhor, essa palavra, o significado real dessa palavra Senhor é dono. Então se Ele é o teu Senhor, Ele é teu dono. Ele está cuidando da tua vida. Ele não é um dono relaxado. Aleluia. E por fim a vitória é para revelar a glória deles, do povo de Israel e nossa. Deus quer sempre revelar a sua glória. Essa era uma das orações de Jesus. Ele dizia: Pai, manifesta a tua glória, para que eu possa me manifestar ao povo. Você percebe essa oração de Jesus? Essa deveria ser a nossa oração também. Senhor, manifesta a tua glória, para que eu possa manifestar também ao povo. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer manifestar a glória dEle nas nossas vidas, para que a glória dEle através de nós também seja manifestada. Foi isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. É isso que Ele quer para a nossa vida. Então, queridos e queridas, a vitória não é só para você. É para que seu coração reconheça, é para que a sua família veja, é para que os seus inimigos entendam, é para que o mundo note e perceba que existe um Deus que está com você. Sabe, queridos, existe algo muito maior do que nós em toda situação. Existe um Deus que cuida de nós. Aleluia, irmãos. O Deus que continua sendo Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia.